Muito bem. Então, vamos aqui trazer mais responsabilidades para nós, né? Achamos que já atingimos uma responsabilidade suficiente, mas não. Nós precisamos começar a entender qual é a seara que nós estamos ceifando, que nós estamos trabalhando. Então, o trabalho do dialogador, aquele que se propõe a ser dialogador, como todos nós que aqui estamos, é um trabalho muito delicado, onde você está fazendo um, um mergulho no campo da alma humana. Você está entrando no campo da alma humana. E se nós não tivermos essa concepção profunda de que aquele que está ali, invisível aos nossos olhos, é um ser como nós, é uma pessoa só desvestida do corpo de carne, e que é uma alma atormentada, é uma alma extremamente confusa e perdida, nós não conseguiremos fazer muito bem o nosso trabalho. O dialogador, ele tem uma questão muito importante. Quando ele se candidata ao socorro, que é o nosso caso, de irmãos e irmãs que estão atormentados, com raras exceções, raríssimas exceções, nós nos depararemos com algum espírito que virá apenas dizer que está bem e apenas está ali de passagem a convite de algum amigo espiritual. Mesmo assim, nós temos que ficar atentos, porque esses irmãos nossos que são atormentados nas sombras de si mesmos também podem estar sob influência de outros irmãos mais inteligentes, mais conhecedores, mas que também estão mergulhados em profunda dor e sofrimento. O dialogador, ele tem que ter esse bom senso. Eu estou conversando com esse espírito, haverá a possibilidade de ter um outro espírito por trás desse que o controla. E isso não é incomum. Mas a maioria dos dialogadores não se dá conta desse mecanismo, dessa corrente que eu estou me referindo. E há um agravante, que eu espero que vocês não cometam, irão cometer, mas tem que se dar conta que cometeu esse pequeno obstáculo por si mesmo. Aquele que obsidia o primeiro espírito, que é o que está sendo atendido, nós não devemos tratá-lo como um adversário cruel. Porque se nós consideramos o primeiro já cruel, imagina aquele que controla o primeiro que nós estamos conversando. Ambos são sofredores, ambos são espíritos atormentados, mas cada um exige do dialogador uma posição, uma postura. Como lidar com o primeiro e como lidar com o segundo. O que eu preciso fazer para que eu seja bem-sucedido nesse conflito que eu não esperava que estivesse à minha frente. Tudo bem? Como é que vocês fariam num caso como esse? Como abordariam o segundo espírito? O que diriam para ele? O que sentiriam em relação a ele? É preciso ter esse conhecimento. E nós só vamos conseguir fazer isso se nós não ignorarmos. Por isso que nós estudamos, de onde eles vêm, de onde eles estão saindo, como é que eles chegaram até nós, qual a posição que ele ocupa. Sim, Lilian. Minha questão é, mesmo a gente sendo inexperiente, sabendo, porque às vezes a gente tem esse feeling, né, que tem alguém atrás, a gente, sem ter experiência, deve trazer esse espírito, porque é um processo, né? O médium tem que, digamos assim, se desvincular do primeiro espírito, botar ele em stand-by, e aí vem o outro. Aí, no nosso caso aqui, que a gente está inexperiente, isso seria interessante de fazer? Nesse momento, não.
Apenas serve como informação. Para que, se acontecer, porque a espiritualidade considera que aquele dialogador conseguirá se desvencilhar dessas nuances delicadas e atender o segundo. Mas, por iniciativa própria, sem treinamento e sem ouvir diálogos dos demais companheiros, e mesmo de nós que temos mais experiência, não é aconselhável o dialogador principiante, Lilian, chamar o outro espírito para conversar, porque ele é mais inteligente, ele é mais astuto, ele tem planejamento e, sim, poderá causar um desconforto não só de incompetência para o dialogador, como um desconforto muito grande em termos de energia para o médium, porque o médium começa a registrar a insegurança do dialogador também. Então, a orientação que eu deixo é: limitem-se ao único espírito no socorro, a não ser que a espiritualidade aponte para outro. Você está terminando e surge um outro em seguida. Aí continua. Mas se embaraçarem, procurem chamar os mais experientes. Tá bem? Sim, Rafael. Antônio, nessa situação, seria possível você fazer um atendimento, dois dialogadores participarem, um atende o que está e vocês puxam o outro para conversar? É possível. Não é indicado no estágio que nós nos encontramos. Qualquer possibilidade é plausível, Rafael. Por exemplo, um dialogador conversar com dois espíritos ao mesmo tempo, com o mesmo médium ou com médios diferentes. Então, vamos supor assim: eu começo a dialogar com a Sônia, e a Lilian está sentada ao lado da Sônia e começa a dar risada. E começa a falar também, tá vendo? Eu sabia que era você. Então, eu já, na experiência que nós vamos adquirindo, eu sei que aquele espírito que está com a Lilian faz parte do diálogo que eu estou fazendo com o primeiro, e eu passo a dialogar com os dois ao mesmo tempo. Exige experiência, exige uma dinâmica e segurança que só o tempo vai nos dar. Então, existem várias possibilidades. Existe a possibilidade do dialogador ter que fazer diálogo com 3 espíritos, cada um com um médium. Existe essa possibilidade. Existe a possibilidade do dialogador fazer diálogo com um médium com 3 espíritos. Um entra, começa com um, passa para o outro e volta para o primeiro. Existe. Exige bastante perspicácia do dialogador para saber com quem ele está falando, se é o primeiro, se é o segundo ou se é o terceiro, né? Então, são muitas as possibilidades. São raras de fazer isso aí, né? Tá bem? Sim, Soninha. Esse de um médium dar passividade para vários espíritos diferentes, eu me lembro que já aconteceu comigo, que o espírito era um menino, uma menina, e tinha um moço, tinha uma moça, tinha uma outra pessoa, era um rolo e cada um tinha um caso, cada um tinha uma confusão. O médium ficou até meio bêbado, de tanto muda para lá e muda para cá. E dialogador, assim, um Antônio Carlos Beccari, se saiu muito bem. Eu pensei que eu sou assim, né? É a experiência, é o tempo, gente. Não tem padrão, não tem um formulário, nada disso. Mas o que a gente precisa saber como dialogador, né, é que nós não vamos poder usar as mesmas armas do espírito que ali está. Ele pode chegar violento, ele pode chegar ofendendo, ele pode chegar com ódio, com vingança, ele rebelde, intolerante, ele pode chegar de todas essas formas. Nós não podemos, tá? Não é nem devemos, não. Nós não podemos usar as mesmas características do espírito no diálogo. Não podemos. Deixa ele xingar, deixa ele falar, deixa ele acusar, deixa ele blasfemar, deixa ele ruminar, grunhir. O dialogador, ele tem que ter no seu coração a compreensão, porque são dores seculares, dores milenares, que aquele espírito, às vezes dementado,
está ali apresentando. E se nós reagirmos na impulsividade, sem olharmos para nós mesmos, e aqui eu quero abrir um parênteses. Aquele de nós que no dia a dia, nosso dia a dia, está no trabalho, na rua, no convívio com os amigos, com os colegas, não é uma pessoa empática. É empática, não estou dizendo para ser simpático forçado, não é empático. Aquele que não se condói com o sofrimento do outro na rua, aquele que não se importa pelo outro que está passando por uma situação degradante, isso faz parte da lei de ação e reação, é problema dele, precisa retrabalhar a si mesmo. Porque senão, em um momento de diálogo, onde você cria uma fachada, uma máscara de boa persona, o espírito vai saber que você está sendo hipócrita naquele momento, porque muitas vezes não ele, mas outros estão te acompanhando no dia a dia e chega ali e diz: olha, você não é nada disso. Você está aqui blasfemando contra essa doutrina que você professa que é seguidor do Cristo. Mas você não é verdadeiro. Você não é aquele que acompanha o teu mestre, o teu guia, que é Jesus, que diz que a verdade vos libertará. Você é o mentiroso. Não que você está falando mentira para ele, mas você está emitindo sentimentos que você não tem. Você ainda não aprendeu a sentir dessa forma. E essa empatia, esse ouvir com misericórdia, ouvir com atenção a dor do irmão, mesmo quando ele se encontra agressivo e violento, não é treinamento, já é do encarnado. O encarnado ele precisa desenvolver cada vez mais isso nele. E entender que ele é um dialogador que está a serviço do Cristo. Nós estamos a serviço de Jesus, o amor não amado, como diz Joana de Ângeles, não é? E nesse processo, o amor é o nosso companheiro no diálogo. Não precisa pensar o que eu vou falar, precisa prestar atenção no que ele está falando. É necessário sentir aquilo que ele está tentando passar para você nas entrelinhas, porque ele não vai falar claramente para você, como dialogador. Não esperem isso, é muito raro. Vou dar um exemplo com a Regina, no domingo agora. A Regina disse assim: tem um espírito aqui, Antônio, que eu não sei. Tem hora que ele se apresenta como criança, como menina, depois como mulher adulta. E ele não estabiliza. Aí eu pensei assim, num tipo de uma característica de espíritos que nós chamamos de metamorfos. Mas não se enquadrava no quadro de metamorfos, não se enquadrava. Porque ou era jovem ou era adulto, mas sempre mulher. Então não era metamorfia, né? Não mudava de sexo, etc. E eu fui conversando com a Regina e dizendo de uma forma bem, não com as palavras em si, mas com o sentimento, eu imaginando ela criança, imaginando ela adulta, imaginando ela criança e ela adulta. E em mim vinha assim: o que faz com que um espírito alterne de uma forma tão díspare os dois extremos da própria existência? O que existe nesse meio intervalo entre criança e adulto? O que está aqui no meio? É isso que faz a conexão com o espírito. E aí o espírito diz assim: eu estou com uma dor de cabeça insuportável, eu não aguento. Eu mal consigo abrir os olhos, né? E se o dialogador experiente vai pensar que o espírito que está com dor de cabeça está causando dor de cabeça no médium. Mas não. Quando eu digo assim, e o que já foi... Olha como é importante você se interessar, mas sem estender demais. O que foi feito, o que você já fez para se livrar dessa dor de cabeça? Porque não adianta eu falar um monte de coisa se ela já fez tudo. Já tentei de tudo. Ninguém consegue me curar. Eu estou desesperada. Eu disse: não, acalma teu coração, porque você está
entre aqueles, eu não disse eu, que irão sim ajudar você a se libertar de uma vez por todas dessa dor de cabeça. Então, eu já implantei um comando de aceitação que ela vai se livrar. E eu começo a trabalhar com os campos de energia, fazendo com que ela comece a relaxar, com que ela comece a sentir menos dor de cabeça, etc. e tal. E eu digo assim, aí que vem a experiência. Quem é? De onde vem? Qual é a causa de tanta dor? Vem um outro espírito. Vem um outro. Eu não chamei o outro. E o outro com uma dor de cabeça infernal mais intensa do que o primeiro. Qual é a ideia que nós temos nesse caso? Qual é a ideia? Quando nós somos impulsivos, não ouvimos, não procuramos entender por que está acontecendo aquela reação. Não é de que o outro é mau e que está causando dor profunda no primeiro? Mas não. Ele disse assim, eu não sou mau, mas a minha dor é tão grande, tão insuportável, que eu divido uma parte da minha dor com ela, com o primeiro. Com o primeiro. Não me afaste dela, porque eu sozinho não sou capaz de suportar o que eu sinto. E é difícil encontrar outros que possam aceitar esse repartir de sofrimento. Olha como muda completamente o diálogo. E eu disse, não, meu irmão, assim como aquela foi socorrida, você também será. Não acredito, já tentei de tudo. Já fui para todos os lugares, já entrei em casas e casas e casas, ninguém me socorre. Mas o dialogador tem que ter certeza do que está falando. Se ele está ali é porque ele está amparado, ele está preparado, já foi preparado horas antes para aquele encontro. E depende do dialogador. Aí eu disse, não, fecha os seus olhos. Viu como eu falei para ela fechar os olhos? Posso confiar em você? Lembra isso, Regina? Não lembra? Lembra, né, querido? Posso confiar em você? Você não vai me enganar? Você não vai me deixar sozinho? Não, pode confiar em mim. Garanto a você que você irá se libertar. Feche os seus olhos. Temos um acordo? Estamos combinados? Olha como ele vai colocando posições. Sim, temos um acordo, mas você também tem um acordo comigo. Qual é que eu preciso? Você precisa seguir as minhas orientações. Você precisa fazer aquilo que eu vou dizer. E se você não fizer, eu não conseguirei. Qual foi o tratamento que foi feito com ele? Que técnica sofisticada, improvável, nada disso, meus amigos, nada. Eu disse assim, fecha os seus olhos, respira. Respira profundamente. E sinta que a tua respiração está livrando você de uma massa escura que está na sua cabeça. Algo escuro, viscoso, pegajoso está em você. E deixe que, ao soltar o ar, isso vai saindo. Ele começou a ficar com nojo, não foi? Querendo vomitar, e aquela massa escura foi saindo. Quem está fazendo isso é o Antônio? Não. São os amigos que estão fazendo isso. Eu e a Regina somos os doadores de energias, sustentando o espírito durante o tratamento que ele está recebendo. E ele foi se limpando com os amigos espirituais, até que ele respira normalmente. E eu digo assim, acorde, amigo. Eu não vou, estou resumindo. Nossa, minha dor de cabeça sumiu. Sumiu. Bom, bem, agora você está cansado, você vai com os meus amigos. Vejam, olha como interessante. E aquela moça que eu estava dividindo, olha a preocupação do espírito. E aquela moça que eu estava dividindo a minha dor com ela, onde ela está, eu preciso pedir desculpas para ela. Eu preciso me desculpar com ela. Olha como as coisas vão caminhando. Não se preocupe, ela já está descansando e você irá descansar no momento certo, vocês irão se encontrar e você poderá se desculpar com ela. Ele é levado, eu chamo era o nome dela, Regina? Não lembro agora. Soraya. Soraya. Eu falei o quê que ela falou? Não. Como é que eu chamei ela? Sofia.
Sofia, né? Eu chamei ela de Sofia. Ela falou, não sou Sofia, eu sou Soraya. Eu falei, olha como a sua dor de cabeça melhorou, porque antes você sequer saberia diferenciar o que eu estou falando. Você, comeu bola ali no nome. Aí ela também foi levada para descansar. Então, são os diálogos, são assim, meus amigos. Se envolvam no diálogo, permitam que o diálogo você faça parte dele. Não pense em filosofia, psicologia, psicanálise, psicoterapia, vou estudar Freud. Não percam tempo com isso. Tá? Amem, apenas ouçam com amor e vocês conseguirão sair bem em todos eles, praticamente. Sim, Eliana? Eliana? Abre teu áudio. Como é que divide a dor com o outro? É campo energético, é perispírito com perispírito. O outro aceita, passa a carga. Parte, né? Mas não era um obsessor, não era um subjugador. Era alguém querendo dividir a própria dor, que era insuportável para ele. Então, as ligações são mentais, não vamos poder. O dialogador tem que saber disso. Então, o tempo todo nós estamos trabalhando com a mente. O tempo inteiro é mental, gente. Tanto o médium, quanto o dialogador, quanto o sustentador, quanto o espírito, é tudo mente, tudo mental, campo mental. Né? Por isso que o dialogador ele precisa entender que ele não pode ser severo. Dialogador severo, duro, contundente no todo, não é um bom dialogador. Às vezes a severidade é necessária, quando o espírito é muito renitente, o espírito é impassível, ele não aceita modificações, aí você tem que ser contundente, severo. Olha, meu irmão, a partir de agora, todas as oportunidades foram lhe dadas e não há mais o que fazer. Portanto, o nosso diálogo termina aqui. Você é severo, mas é respeitoso. Tá? Não vai, vamos te algemar, vamos te enredar em correntes e vamos te levar. Não é dessa forma. Você encerra o diálogo. O dialogador ele tem que ter em mente que ele trabalha com a renovação. Ele trabalha com o aperfeiçoamento real do espírito. Ele tem que causar no espírito o desejo de se renovar. Não é encaminhar. Ele tem que movimentar no espírito sentimentos de dentro para fora. O espírito ele é impermeável de fora para dentro. Ele é impermeável. Não, sabemos que a dor que existe no mundo, ela atinge todos nós. Sabemos que somos vítimas da sociedade. Sabemos que a fome e a miséria está no nosso mundo. Tudo isso é muito bonito. Mas ele sabe disso, não precisa ninguém falar para ele. Agora, quando você trabalha de dentro para fora, qual é a tua dor, meu irmão? Aquela que você não me conta. Aquela que você não quer tirar do fundo do seu coração. Por que é que você foge tanto dela? Você está mexendo com ele. Por mais que ele diga, eu não quero lembrar, eu não quero que você fale nisso, ele está lembrando, os amigos já estão trabalhando as lembranças dele. Mas se nós ficarmos no mundo exterior para poder fazer com que ele se sensibilize, raramente teremos resultado. Raramente. Porque é de fora para dentro. De fora para dentro não é educar, não é renovar. De fora para dentro é instruir. Você está instruindo, dando instrução, e isso não muda, não resolve. Trabalhe sempre de dentro para fora, vá na dor dele, mas não com a curiosidade banal. Vá na dor dele. O dialogador precisa ir na dor, na causa profunda daquele espírito. E aí você terá um amigo ali depois. Terá um trabalhador que se junta ao grupo no qual ele foi socorrido. Terá o prazer e a alegria de encontrar espíritos que virão a agradecer o socorro. E às vezes nem fala quem foi que socorreu, mas ele diz, fui socorrido neste grupo. Foi um grupo que me recebeu com amor, com carinho, com atenção, com ternura. Eu me senti bem aqui. Eu não fui invadido. Eu não fui violentado. Eu não fui expulso. O dialogador tem essa responsabilidade.
Essa é a grande dificuldade do dialogador. Ele vai se deparar com uma Sônia, que é teatral, né? E se depara com a Célia, que é circunspecta, né? Aí se depara com a Lília, que é chorona, né? O dialogador, ele tem que ir se mesclando nessas nuances do diálogo, que cada médium reveste o diálogo com com o seu próprio eu, com a sua própria essência. O Kardec é muito claro, né? Que a personalidade do médium sempre interferirá em grande parte no diálogo. Não quer dizer que ele está fraudando, que ele está mistificando, não. Mas a essência da alma do médium encarnado também influi na parte das emanações do espírito que ali está. Porque quando o médium emana a força mental dele durante o diálogo, pode ser uma emanação mental teatral, como a da Sônia, né? Que ela já fantasia, já imagina, já vai criando aquela situação que soma com a endoplastia do espírito, e pode ser uma emanação mental da Lilian, por exemplo, que se emociona com o espírito correndo na monoideia para impedir a explosão e se queima toda, e ela se derrete, né? Pode, aí o espírito chora, etc e tal, se desespera, como pode ser da série. Não, eu estou correndo, eu tenho uma missão para chegar no tal lugar e eu preciso desativar é a Célia no padrão dela. E o dialogador tem que saber navegar entre os médiuns, que é outra dificuldade que só o tempo ensinará. Portanto, a força mental que está sendo, ou as forças mentais que estão acontecendo na sala de diálogo, o dialogador tem que estar ciente que essas forças mentais não estão agindo apenas ali, meus amigos. Governa as nossas vidas. A nossa força mental governa as nossas vidas. Se governa as nossas vidas, como eu sou, os meus pensamentos, as vidas deles também. E nós temos que ter o dialogador tem que ter essa visão aberta para entender que a força mental que ali está se deparou com dor, com sofrimento, com angústias, com amnésias, com traições. E essa força que está ali, sendo borbulhando ali na frente do dialogador, para ele poder baixar essa situação de desespero e agonia. Sim, Soninha? Eu me lembro que uma vez a Eliana comentou assim, eu tenho medo do diálogo, porque eu não sei muito bem o que dizer para o espírito, bababá. Isso já faz um tempão. Mas eu achei que ela foi muito bem no diálogo dela, foi bem, vamos dizer assim, ela usou conhecimento, dentro daquela parte lá que você estava falando de filosofia, ela trouxe conhecimento, ela trouxe enriquecimento, mas para fazer com que o espírito saísse da situação de monoideia, porque é uma monoideia que o espírito tem ali. E ela, então, traz isso. Gostei muito, achei ela muito segura e tal. O diálogo da Célia, ele foi um diálogo maravilhoso, mas é igual um diálogo que quando a gente encontra um amigo. Um cachorrinho, né? Para eu poder fazer carinho, né? Tudo que eu queria. No caso da Célia, o cachorro foi o elemento que ligou fortemente o dialogador, o médium e o espírito. A empatia surgiu ali. Eu gosto de cachorro, você gosta de cachorro, e eu não vou impedir que você leve o seu cachorrinho, porque eu gosto de cachorro também. Eles são maravilhosos. Aí a Célia, né? Eles são maravilhosos, eles são isso, eles são aquilo. Mas minha filha se derreteu toda e foi embora mesmo. Agora estou bem. Agora, né? O espírito era tranquilo. É muito tranquilo, muito tranquilo. Não era uma mente desesperada, revoltada, insubmissa. Não era. Ele estava apenas ali, perdido em si mesmo, nas ruas, provavelmente. Agora, quando a gente encontra essas mentes desesperadas, revoltadas, insubmissas, dominadoras, de onde elas vêm? De onde elas vêm? De zonas de tormentos. Elas vêm de zonas de reparação. Eles já estão internados, já estão sendo tratados pelos amigos há muito tempo para chegar para o diálogo.
E esse espírito que nós estamos nos defrontando, agressivo, violento, acusador, né, desafiador, não é um espírito que a gente olha para ele e acredita que simples palavras vão demovê-lo. Não vão. Não pensem nisso, porque não vão conseguir, vão se frustrar. Então, é necessário que se adentre na necessidade profunda do eu dele. É preciso isso. Quando eu falo dele, é dela também. Se nós não temos essa sutileza de encontrar uma brecha naquilo que ele fala para adentrar no seu eu profundo, nós não teremos resultados. Porque eles são irmãos, são criaturas nossas que não se regeneram, gente, na força das palavras. Não pensem que vocês vão regenerar espíritos nesse nível falando. Não vão. Bem, É eu já fiz preciso as muito minhas mais. perguntas, agora falta o povo aí. Eu já dei a Muito bem. dica como é que é para fazer. Quando a Lilian faz assim, ó, ela tá tique, 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 tique. Vamos lá, quem quer perguntar? Eu estava pensando nesse caso que você falou, no espírito que você dialogou comigo no domingo, né? Ah, Ele era justamente assim, e ele não saiu convencido, não saiu amarrado nem nada, mas assim, não teve convencimento ali, não. convence. E foi, se Fala fosse para eles o que uma ele era, jogadora, ele ia Lilian. ficar frustrada. Fala para eles o que ele era. Hum, Um juiz, ele né? Peraí, eu tinha recebido anteriormente um espírito que ele estava em formato de larva, né? Inclusive foi o Dil que dialogou tudo e teve um encaminhamento. Segundo o Dil me disse, tinham tido percepção que tinham vários desses espíritos ali, enquanto a gente estava aplicando o passe. Aí o Dil precisou ir atender a mulher que estava gritando para ele, o Antônio sentou do meu lado, eu falei que eu tinha percebido que o causador daquele estado do espírito, porque eu percebia no espírito assim, você é um verme, não era pensamento dele, era como se alguém estivesse falando para ele, você é um verme, você é um verme. Então eu senti que tinha um hipnotizador ali, e foi esse espírito que eu acho que já estava ligado a mim, que o Antônio veio e dialogou. Então, ele era realmente um hipnotizador, ele se achava a espada justiceira de Deus, para vocês terem uma ideia do nível do espírito, né? Então, o que ele fazia era justiça pura e simples, né? Era esse aí o mote dele, né? Era o que movia ele, era isso. Então, e existem, já recebi diversos que se acham o anjo vingador, se acham a espada de... Que, Soninha? Semelhante ao que a gente está estudando de quinta lá, o Teofrastos. Exatamente, Soninha, É exatamente. parecido. Exatamente aquele tipo de personalidade mesmo. Quando vocês se depararem com espíritos juízes, advogados, filósofos, médicos, cientistas, matemáticos, não entrem no campo de debate do conhecimento dele, que ele arrasa vocês. Não adianta querer debater com... Como é que eu vou debater leis, códigos penais com um juiz que é reto, ele é honesto no que ele faz, só que ele é cruel, ele não tem piedade. Ele aplica a lei, ele não cria situações para condenar, ele vai pela lei. Não adianta eu entrar com ele. Então, eu vou argumentar nos próprios quesitos dele, mas não adentrando no conhecimento do mesmo. Então, disse assim para ele, qual é o símbolo da justiça? Aí, eu mesmo completei, não é a balança? Os dois pratos? A justiça, quando está sendo realmente aplicada, como estão os dois pratos? Equilibrados. Como está o prato desses irmãos? O prato deles está colado ao chão, como um imã, dado as atrocidades que eles fizeram, por isso eles merecem ser condenados por eternidade. E o outro prato, o que falta, meu irmão? O que falta no outro prato? Falta ele.
Ele, cruel, duro, mais duro do que os próprios que ele estava condenando. Não adianta debater com ele. Aí eu fui colocando para ele assim, ó, o seu condenado, você o condenou a 40 anos de prisão, ele cumpriu os 40 anos. O que você tem que fazer quando ele cumpriu os 40 anos? Ele tem que dar a resposta. Se ele é um juiz reto, honesto, ele falou, eu tenho que libertar. E por que você não liberta esses irmãos? E o diálogo foi nesse sentido. Não adianta querer convencê-lo de fora para dentro. Ele não vai fazer. Então, eles vão necessitar do dialogador uma ajuda no pensamento que modifique o pensar dele para o alto, para aquilo que ele acha justo, para aquilo que ele acredita que é o real, que é o honesto, que é, nesse caso, desse irmão. Né? Não adianta falar de justiça divina, de que ele responderá pelo que ele fez, que ele é pior do que aqueles que ele está condenando. Não adianta isso, não funciona. Tá bom? Aí foi que a Lilian disse. Ele foi, mas não foi convencido. Aí o que eu falei para a Lilian? Eu não desejei convencê-lo de maneira alguma. Eu não quis convencê-lo, não era o meu propósito. Meu propósito era libertar os demais. Quando ele permite que aqueles espíritos saiam do transe hipnótico que ele os envolveu, ele sente a mudança do perispírito dele. Ação e reação. Ele foi um pouco caridoso, já refletiu no perispírito dele. Perguntas? Tá fácil, né? Antônio, vou começar com uma bem facinho, vai, a primária. A questão do tempo do diálogo. Eu vou dar um exemplo da Maria Rita ontem, né? Foi quarta, Maria Rita? Foi na quarta? Eu disse assim, ele está te enrolando. Foi no sábado. Com a Ana Laís. Então, o tempo do diálogo, ele é flexível. Tem diálogos que duram 2 minutos, né? Tem diálogos que duram 7, 11, e tem diálogos que eu já fiz que duraram 40 minutos. 40 minutos. Nossa. Né? Então, mas na média ali é o que? 5, no máximo 10 minutos? Dá em torno de 12, 15 minutos. Na média mesmo, dá em torno de 12, na média. Mas, às vezes, o espírito, ele é astuto. Ele encontra um dialogador, como a Maria Rita, carinhosa, generosa, paciente, vai ouvindo, vai falando, e ele percebe que ali ele tem campo para enrolar, para ir empurrando o tempo, porque ele sabe que o médium vai ficar cansado. Ele sabe que o dialogador vai chegar um momento que não terá argumentos. E ele sabe que quando o médium se cansa, é mais fácil ele se livrar do amplexo perispiritual do médium, porque o médium tem 60% da contenção do espírito, em média, é do médium. 60% da força que segura o espírito no ambiente é do médium. Então, se o médium vai cansando, cai para 50, cai 40, cai para 30, vai caindo. Aí ele sai, ele escapa. Né? Aí eu cheguei para Maria Rita, ela estava indo bem no diálogo, muito bem. Eu estava ali tranquilo ouvindo. Aí ele falou, não, porque eu preciso pensar em outros planos. Foi isso, né, Maria Rita? Eu preciso pensar em outros planos para... Ele disse que ia refletir, acho que alguma coisa assim, que, talvez, e começou a dar uma... Ele começou a enrolar ela. Aí eu falei para ela assim, quietinho no ouvido dela, assim, ele está te enrolando. Termina o diálogo. Rapidinho, ela falou, então, meu irmão, já que você vai pensar bastante, então você vai com os nossos amigos aqui. Agiu perfeitamente. O dialogador agiu rapidamente. Tá. Já encaminhou, aceitando ou não, viu, Simone? Então, o tempo depende da experiência do dialogador. Quanto mais ele estuda, quanto mais ele aprende, quanto mais os diálogos que eu vou colocando lá para vocês. E eu quero falar uma coisa. As observações que eu coloco ali não são observações de forma alguma pejorativas para denegrir o dialogador. São orientações que servem para ele, eu pego o momento, e os demais vão lendo e vão entendendo e vão aprendendo com o que está
ouvindo e com o que está lendo. Daria para falar mais coisas, mas virão outros diálogos que eu vou observando ali. Vez que outra vou colocar um diálogo meu, um outro do Adilson, um outro da Sônia, mas eu quero deixar vocês com a maioria dos diálogos de vocês mesmos. E aí vocês perceberão, nossa, a Célia falou uma coisa aqui que eu não teria pensado. Nossa, a Regina aqui fez o diálogo com a Ivone, nessa situação eu faria de tal jeito. É isso que vai dando a flexibilidade para o dialogador. É ouvir diálogo, gente. Tem que ouvir. Tá? E vamos dessa forma. Porque o dialogador, quando ele é inexperiente, ele vai se prender nas tentativas de aplicar no diálogo os valores dele. Os valores que eu tenho. Qual é a minha moral? Qual é a minha ética? Qual é o meu conhecimento? Eu vou tentar aplicar no diálogo para aquele irmão os meus valores. E os meus valores, lamento dizer que os nossos valores não são nada enobrecedores e nada dignos de exemplo, viu? Não pensemos. E também nós colocamos aquilo que nos impingiram quando fizemos cursos de autoajuda, lemos livros de não sei do que, a gente vai enchendo a nossa mente de um monte de quinquilharias sem reflexão. E tentamos jogar isso no desespero, no afã de terminar o diálogo. Quando você começa a perceber, como dialogador, que você está desejoso que o diálogo acabe, respira, deixa o Espírito falar o máximo que puder e pense, amigos, o que eu posso fazer para conseguir ter sucesso na ajuda desse irmão? Não é o que eu posso fazer para conseguir encaminhar, não é isso. O que eu posso fazer para ter sucesso na ajuda desse irmão? Se você está ansioso, meio que angustiado para o diálogo terminar e não sabe o que fazer, faça isso ou então chama alguém que está à disposição. Se não tiver alguém à disposição, ora, entre em oração. Porque o Antônio não está à disposição, está dialogando, o Adilson está dialogando, a Lília está dialogando, a Sônia está dialogando, e você está ali encurralado com o Espírito, aí você tem que confiar na espiritualidade, se abrir para a intuição e deixar a coisa fluir. Tá? Tem que tomar cuidado com esse aspecto. Porque você está abrindo arquivos mentais no Espírito. E tem que saber o momento certo de abrir. Por isso, vá, como o Alexandre foi, vá tateando. Deixa ele falar. Não tenham pressa em falar. Deixa ele ir mostrando o que foi impingido nele, o que foi jogado em cima dele em uma determinada existência. E ele vai se abrindo, ele vai se curando dessas feridas. Se o dialogador fala muito, como era o Edson, né, Soninha? Era o Edson, né, que não parava de falar, né? Fazia um discurso já montado de Jesus e o espírito não queria ouvir, às vezes o espírito era de outra religião, não tinha nada a ver com o cristianismo. Nem sabia que era Jesus. Toma-lhe Jesus, né? E não deixava o espírito falar. Fale o mínimo possível. Às vezes é necessário se entender um pouco mais, né? Porque você está trabalhando campos de energia. Então você vai ouvindo e vai entrando na ideoplastia do que ele está narrando. E você, nesse momento em que você entra nesse campo energético, você está agindo com amor. Ele percebe que você está interessado. Ele percebe que você está focado no que ele está falando. Ele sente que você está cultivando sentimentos para a história dele. Daí a necessidade da empatia do dialogador. E a empatia, nós não nascemos com ela é adquirida. Ela entra naquilo que a Lília gosta muito. Né, Lília? RCE. RCE, criatura. RCE, reflexo condicionado específico. Específico, tá. A empatia nós vamos adquirindo. E quando nós adquirimos a empatia, no diálogo, ela é a porta principal para você ser bem-sucedido naquilo que você se propõe.
E se você fala muito, fala muito, fala muito, você vai matando a semente da empatia em você. Você está mais preocupado com você do que com o espírito. Por isso você fala muito. Para não dar chance dele falar algo que você não saiba como fazer. Aí você vai falando, e você vai mergulhando o espírito naquela tua pantomima, naquela falação tua sem fim, que até o médium se cansa de escutar aquilo tudo. O médium não vê a hora que acabe o diálogo, né? Então o médium quer se livrar, o dialogador quer se livrar, e o espírito mais ainda. E ele não aguenta tanta falação. Sim, Regina. Antônio, Oi. você falou assim das características da gente, né? Tanto do médium quanto do dialogador. Eu estava pensando, uma pessoa que ela é mais tímida, mas ela vai conseguir ser um bom dialogador? Pode conseguir ser um bom dialogador? Sem dúvida. Sem dúvida. E não só vai conseguir, como vai se libertar da timidez. Regina, quando eu comecei a fazer diálogo, eu pagava para não falar. Não exagera, Soninha. Você não. A Lília, tudo bem. Você é teatral. Como assim? Consegue sim, Regina. A Lili é uma tímida, né, Lili? Se nós vamos pensar em nós como alguém querendo falar conosco, como são as nossas emoções? É um cipoal, né? As nossas emoções são um cipoal, um labirinto que nós não achamos a ponta do fio de Ariadne. A nossa mente é confusa, os amigos reclamam da nossa mente, eles falam assim, vocês dão muito trabalho com os pensamentos, vocês não têm pensamentos estruturados, é uma confusão o tempo todo. E o dialogador vai entrar nesse cipoal mental, nesse labirinto do espírito, e cheio de sofrimento. Para onde você vira é sofrimento, para onde você busca é dor, para onde você busca é desespero, para onde você navega naquela mente, é uma loucura. E o dialogador tem que adquirir a habilidade, buscar em si mesmo os mecanismos para poder não só navegar nesse cipoal da mente, mas encontrar o ponto principal que vai libertar aquele espírito daquilo que o prende naquele instante. Essa é a habilidade que a gente tem que desenvolver, que nós temos que buscar como dialogador. E isso nós fazemos com paciência, sem nos precipitarmos e nos forçarmos a trazer resultados. Não ter medo do diálogo e nem daquele instrutor, daquele orientador que senta ao lado. No caso, pode ser eu, a Sônia. Às vezes as pessoas, não sei se ainda acontece com vocês, mas às vezes acontecia. Eu sentava ao lado e as pessoas paralisavam, travavam, e eu nunca fiz nada para a pessoa travar e paralisar. Nunca fiz nada. A Sônia fazendo ó com a boca. Fiz, confessem. Vamos lá, quero ver quem ousa. Então, se eu sentar ao lado de vocês, não é para criticar, nada, é para ouvir e orientar. Se eu vou mande os áudios, ninguém mandou, só uns aí. Mas será que o Antônio vai falar do meu diálogo? Eu não vou falar nada, gente. Vou só avaliar mesmo, orientando vocês, né? Porque a responsabilidade de vocês, vejo que eu não estou falando minha, estou falando de vocês mesmo. A Lila fica olhando para baixo, o Antônio não dá mole. A responsabilidade de vocês é com esses irmãos e com essas irmãs, vocês são responsáveis. Então, a responsabilidade de todos nós, como dialogadores, é entendermos que nós estamos lidando com irmãos e com irmãs nossas que vivem numa faixa vibracional muito perto da nossa, e eles estão em desencanto, eles estão em desespero, eles estão em agonia, eles pedem misericórdia. O dialogador não tem isso, gente. Ele está no lugar errado.
precisa compreender que o dialogador é aquele que vai auxiliar, ele vai fazer com que a espiritualidade que está ali iluminando o ambiente, ele vai fazer com que o espírito perceba aquela luz. Esse é o papel do dialogador. Ele é abrir portas de esperança para aquele espírito desalentado, sofrido. O dialogador é aquele que vai semear esperança no diálogo. Não, meu irmão. Por que você me chama de meu irmão? Eu não sou seu irmão. Mas você não é meu inimigo. Posso te chamar de amigo, então? Você trabalha as emoções o tempo inteiro. Nem muito menos amigo. Está bem. Eu sei que no momento estamos nos conhecendo, mas eu vou tratá-lo como amigo, tá bom? Se no final da nossa conversa você considerar que eu mereço ser seu amigo, nos tornaremos amigos. Não força. Não, você é meu irmão perante Deus. Jesus diz que todos... Não força. Ele não está pronto para ouvir esse tipo de coisa. Então nós vamos, como dialogadores, diante dessa imensa coletividade de espíritos sofredores, nós vamos levando auxílio para eles. Auxílio que alivia dores, alivia sofrimentos. Se vocês guardarem que o dialogador precisa ser empático, naturalmente, desenvolver a empatia, desenvolver a habilidade de ouvir, desenvolver a qualidade de falar pouco, desenvolver o bom senso de entender que nem todos os espíritos conhecem Jesus. Nem todos os espíritos sabem que é Deus, para alguns são Alá, para outros são Manitu, para outros são entidades, orixás, não importa. O dialogador tem que respeitar isso. E vai, não, sim, Alá, claro que sim. Quando você ora, como você ora e como você conversa com Alá, quando você ora para a sua entidade, como você fala com ela, não cabe critérios nesse sentido. Então, o dialogador, ele é aquele que leva o auxílio que restaura o espírito. Se você não está com esse propósito, tem que repensar a sua postura e o seu desejo de ser dialogador. Sim, Ana Laís? Ana Laís. Antônio, Oi. quando você fala de auxílio, eu também lembro do passe, que o dialogador também, quando eu estou dando passividade, às vezes eu vejo o dialogador fazendo alguma coisa assim, de energia, mandando energia no cardíaco, ou ali aliviando. Então, o dialogador também pode dar o passe, né? Pode, mas isso que você está falando não é o passe, viu? Isso é a Não? sinergia do campo espiritual. É sinergia do campo espiritual. A tua energia, quando o dialogador e a do espírito formam um conjunto, um processo. E nesse conjunto são 3 espíritos, cada um com seus centros de força. Para haver harmonia nessa energia, os centros de força estão vibrando próximos da frequência um do outro. O passe é outra forma. O passe é a vontade do dialogador ao aplicar energias para determinado propósito. Por exemplo, o espírito está sob controle de outro espírito e ele está paralisado, ele não consegue se mover, mal consegue falar. Então, o dialogador, tentando conversar, ele não consegue resultados no diálogo, ele é intuído a aplicar um passe. Quando ele é intuído a aplicar um passe, a vontade dele aceita essa intuição e aí sim ele vai estender a mão e aplicar o passe. Aí sim ele aplica. Mas isso que você falou, essas sensações energéticas, não é passe, tá? São emanações de campos fluídicos em harmonia. Tá bom? É um nome complicado, mas é isso. Tá bom? Tá bom? Então, para encerrar aqui nosso encontro, né? Nós somos caminheiros, meus amigos. Nós somos caminheiros, nós somos aqueles que estamos no caminho do nosso próprio progresso. E quando nós socorremos esses irmãos, muitas vezes teremos surpresas agradáveis e outras nem tão agradáveis, né? Nos depararemos com aqueles que nós ferimos, com aqueles que fizemos com que eles nos odiassem. Nós somos ainda aqueles que estamos encarcerados, nós aqui, tá? Somos encarcerados na lei de ação e reação.
E essa lei de ação e reação nos aproxima no diálogo com adversários de tempos idos ou não tão distantes, mas é a oportunidade que nós temos de nós que estamos no corpo denso, no corpo físico, e eles que estão num corpo não denso como o nosso, há um encontro proporcionado pela lei de ação e reação, proporcionado pelo planejamento da espiritualidade, para que nós possamos, como dialogadores, retirar aquela mente, aquela inteligência do abismo profundo que nós nos colocamos. Olha a responsabilidade do dialogador. Quando ele falar, o Espírito falar para você, você é um covarde, você é um traidor, você destruiu a minha família, não discuta com ele, não discuta, porque se você fez, está feito. Se você não fez, você não tem culpa nenhuma, ele só está dizendo. Mas se você fez e sente em si que aquela acusação te cai como uma luva, peça perdão. Me perdoe, irmão. Eu não sabia o que eu estava fazendo. Não é o que Jesus faz? Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Eu não sabia o que eu estava fazendo. Mas eu me comprometo, daqui por diante, reparar todo o mal que eu lhe fiz. Reparar. E ele diz, eu não acredito em você. Você já me traiu muitas vezes. Eu já ouvi isso. Então, o dialogador tem que estar preparado para todas essas emoções que virão, para todos esses conflitos que virão, mas o resultado dessa equação, dialogador, médium, espírito, é sempre bom, é sempre positivo. Mesmo que às vezes você considere que o seu diálogo foi um insucesso, ele foi fraco, você não se saiu bem, né? Você não estava bem para aquele diálogo. Não há problema algum. Não é motivo para você parar de ser dialogador. O único motivo para parar de ser dialogador é quando você não tem empatia, você não se importa. Aí nem tenta, porque vai criar problema para si. Tá bem? Perguntas? Ivone, está quietinha, Ivone? Então a gente está fechando aí o curso de dialogador básico, hein? Né? Mas na verdade, o curso como um todo vai entrando nessa mescla, mas nós estamos lidando com espíritos de cargas energéticas que, embora aparentemente sejam bem complexas para nós, exigem mais, que os amigos consideram que a equipe precisa desse estímulo mais intenso. Há diálogos muito complexos, né, que a gente precisa aprender a fazer, mas isso é para um outro momento, para um outro dia, tá bom? Tudo bem? Como nós estamos aí com a casa cheia de médiums, né? O médium aqui que não funciona mesmo sou eu. Quem mais aí? Moacir. Quem mais? A Rita eu não conheço, talvez, né? Simone eu já tenho minhas dúvidas, né? Então tá bom. Deixa eu ver, a Érica lá no fundo, lá com o cocar. A Maria Rita se autodenominou como médium batente. Eu falei, mas não é porta? Ela não é batente. Eu falei, eu não conhecia. Conhecia médium porta. Ela se autodenominou médium batente. É, porque a porta ainda tem uma função, ela abre, fecha. Agora o batente fica ali parado. Morri de rir dela sábado. O batente é tão imóvel, né, Maria Rita, que quando tem terremoto a gente corre para debaixo dele, né? Ele sustenta tudo, né? Tá então, bom. na hora do terremoto, eu vou estar lá firme e forte. A gente sempre fala isso de nós mesmos, né? Mas sabemos que não somos assim, né? O Pai não nos cria dessa forma. Muito bem, vamos ao nosso encerramento com o nosso exercício. Vocês não podem dizer que vocês não têm exercício de contato com a espiritualidade. Todo encontro a gente faz esse exercício. Mas vocês são teimosos. Vocês criam barreiras que ninguém tira, a não ser vocês mesmos. Tá bem? E eu estou dizendo isso, inclusive, para os médios mais experientes. Não fiquem esperando. Porque se vocês esperam, né, esses teimosos
fazerem esse contato, vocês deixam de fazer também. Tá? A oportunidade é para todos. E aqueles que ficam esperando os médios experientes fazerem para se libertarem, saibam que estão boicotando a si mesmos. Olha que interessante. Ação e reação. Tá bom? Perguntas? Não deixe de mandar os diálogos. Por favor. Aqueles que fizerem diálogo e não me mandarem até o final deste mês, vão sentar comigo para a gente ter uma conversa cara a cara. É relatório, então Relatório. tem que bater meta. É Não, é relatório, gravação. relatório, final do mês manda relatório. Não, é a gravação, Maria Rita, para ir avaliando o quanto o dialogador está evoluindo, né? Não é nenhuma Não, crítica. eu sei, eu acho isso super importante. A gente É não que você consegue tem que me acompanhar. dar um tempinho ainda, tá? Ô, querida, até amanhã. Até amanhã. Antônio, no meu caso, eu sou só ouvinte, então ainda Tá fica bom? Não, por você- 2028, a gente tá chegando, já tá perto. não, eles sabem para quem eu estou falando. Você está fora disso aí. Você. Deixa eu falar. Quando nós terminarmos o livro Ação e Ação, é no mundo maior que vem, né, Antônio? Na sequência. É. No mundo maior, nós vamos fazer o mundo maior e nós vamos intercalar capítulos com os diálogos. Então, nós vamos fazer o capítulo e nós vamos intercalar com os diálogos. Então, continue gravando os diálogos, mandando os diálogos, o Antônio vai colocar no grupo igual hoje, ouçam os diálogos, para quê? Para que a gente possa ter esse... não é só, porque veja bem, lá no grupo a gente acompanha um, mas não acompanha o outro, não acompanha o outro, e nós precisamos saber, num todo, como que vocês estão crescendo, igual o caso da Célia, né, nesse diálogo. Nem todas as vezes ela vai pegar um espírito onde ela vai fazer um passeio, ela convida ele para apresentar o lugar. Muito bonito isso, gostei, vamos lá, nós temos sala disso, nós temos sala daquele outro. Isso não acontece sempre, isso é uma raridade, né? Então foi assim uma puta mão, mas assim uma puta esmola que a espiritualidade te deu, tá? Eu estou sabendo. Tá sabendo, né? Eu estou Lívia, sabendo. pode falar, minha querida. Na verdade, o próximo livro é Evolução em Dois Mundos. Ah, é a evolução em dois mundos. Tem razão mesmo. Então, Tá aqui com a colinha, ó, tô com a colinha aqui, ó. Isso. tá, Você. ela tá corrigindo lá, vai ser evolução. Evolução em dois mundos. Então, nós faremos um capítulo, Evolução em dois mundos. Na outra semana, pegaremos um ou dois diálogos, ou três, talvez, e vamos analisar. E aqui, como nós estamos conversando, vamos analisar o diálogo que a Ivone fez com a Eliana. O que vocês acham? Como é o espírito? Em que condições ele se apresenta? Não é só o diálogo em si. De onde nós possamos supor que ele tenha vindo, o que aconteceu com ele. Nós precisamos começar a trabalhar essas nuances dos irmãos que ali estão, tá bem? Então vai ser um grande estágio de diálogo aí ao longo de um certo tempo. Tudo bem? Tudo bem. Mais alguma coisa? Não, agora é só a prece mesmo. Então tá bom. Vou dar aqui um tempinho para vocês. Parece que 1 minuto e meio é muito, né? Mas não é não.